Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre o pão da vida. Vamos lá? Vamos até a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está lá em João, no capítulo 6, versículo 35 ao 40. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, falar sobre pão da vida é falar sobre sacrifício. Então eu anotei 3 pontos aqui para trazer para vocês hoje em relação, primeiro, ao que era feito antigamente, né? Bem resumido no Antigo Testamento. Os sacrifícios, eles são sempre presentes nas religiões, né? Muitas religiões. De fato, desde Gênesis é possível ver lá, né? Caim e Abel fazendo sacrifícios a Deus. Depois disso aconteceu o dilúvio, digamos assim, né? Noé também faz sacrifícios a Deus depois da salvação com a arca. Depois a gente pode perceber ali com Abraão, né? E naquela época, pessoal, não tinha 10 mandamentos. Então Deus foi se revelando ao longo da história para a humanidade, né? Então, inclusive naquela época de Abraão, era comum ter sacrifício de humanos, de pessoas, né? E Deus pede, nessa passagem bíblica lá em Gênesis, o filho de Abraão, né? É muito famosa essa passagem. E na hora, né, de sacrificar o filho, Isaac, Deus manda um anjo e um cordeiro, né, aparece preso num arbusto, e o anjo fala para Abraão: Abraão, não faça isso, né? Ali é o cordeiro, o anjo dá a mensagem que Deus, né, percebe a grande fé de Abraão, e ali faz uma promessa, né, que a partir do Abraão a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu, né? E iria para todos os povos, né? E depois continuam-se os sacrifícios, né? A gente pode pegar ali, por exemplo, quando Abraão vence uma guerra, o rei de Salém, o rei de Jerusalém, né, Melquisedeque, oferece pão e vinho. E esse sacrifício ele é meio misterioso, ele aparece ali com poucas informações, né? Mas de fato, os teólogos, né, enfim, os estudiosos bíblicos veem esse sacrifício ali do pão e vinho como uma prefiguração de Jesus, de fato, do que viria a ser, né, a Santa Eucaristia. E segue os sacrifícios. Depois a gente pode falar ali, por exemplo, em Moisés, né, o sacrifício pascal da libertação do povo do Egito, né, e depois Moisés cria muitas leis nos livros seguintes ali da Bíblia, né, depois de Gênesis, especificando como é que deve ser o sacrifício, como é que isso deve ocorrer. E nessa época já não fazem mais sacrifícios de humanos, né? Isso falando no judaísmo, né? E passa-se a fazer, né, apenas nos templos, né, o sacrifício de animais e tal. Com a vinda, depois de alguns séculos depois ali de Cristo, tudo isso volta para o próprio Cristo, né? E é claro, é evidente. Então, eu peguei aqui, pessoal, esse livro aqui que fala O Santo Sacramento da Eucaristia, do Frei Benvindo de Stefani. Muito bom. E ele fala que todos esses motivos que tinham antigamente para o sacrifício, né, são 4 que a gente pode classificar, e esses 4 se resumem na Eucaristia. Então, a gente faz sacrifício para quê, né? Para dar glória a Deus, para dar ação de graças
né? Para pedir perdão pelos nossos pecados, né? E para receber graças também, ou seja, para a gente crescer, né? Crescer em santidade, crescer como cristão. E tudo isso Cristo trouxe, né, com seu santo sacrifício por nós. E se a gente olhar os verdadeiros motivos, eles fazem muito sentido, mas como era ineficaz, né? Como eram ineficazes esses sacrifícios, né? Ou seja, eu vou sacrificar um animal, não é o meu sangue, mas pedindo perdão pelo meu pecado, né? Então, dando honra a Deus, glória a Deus por um sacrifício que muitas vezes é material. Ou seja, eu pego um cordeiro cevado, gordo, né? Do meu rebanho, vou lá, sacrifico ele financeiramente, né? Eu tenho é, um sacrifício ali, mas isso nunca foi suficiente, nunca seria suficiente para nos salvar ou para nos redimir. O único que nos salva de fato é o sacrifício de Cristo na cruz, né? E como ele mesmo disse, né? Esse é minha carne, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, depois de Cristo não há mais sacrifícios, a não ser o do próprio Cristo. Não quer dizer hoje que outras religiões não fazem sacrifício, tá? O judaísmo mesmo, depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo, cessou por um tempo, né, os sacrifícios. Algumas linhas do judaísmo ali continuaram e agora depois de 2000 anos, acho que eles ainda fazem, né, alguns sacrifícios no monte, alguns lugares, né? Muitas religiões pagãs fazem sacrifícios de animais. A gente pode ver outras mais perto de nós aí, o candomblé, por exemplo. Tem as religiões do Islã que fazem também sacrifícios, mas nada disso é de Deus, né? São rituais apenas, culturais quase, né? Para os deuses, né, que eles acreditam. Mas de fato hoje o sacrifício que vale é o único sacrifício de Cristo que é capaz de nos salvar. E por último, 3 pontos aqui para o católico. Então, sabendo disso, né, que a Eucaristia é o Jesus Cristo, é o corpo e sangue de Cristo, né, inteiro, pleno, sobre um véu, né? É claro que está sobre um véu, porque a gente vê o quê? Vê o pão, tem gosto de pão, né? Tem cara de pão e vinho, mas por trás desse véu não é pão, né? É o corpo de Cristo. Então nós, sabendo que ali é o corpo de Cristo, cabe a nós responder de maneira digna a isso, né? Então, aqui no livro mesmo ele traz o seguinte: minimamente nós temos que visitar Jesus nos sacrários, visitar Jesus, Jesus está lá. Então, é uma desonra muito grande quando um católico passa perto de uma igreja e não faz nem sinal da cruz. Jesus está ali. Então, devemos visitar de fato, né? Segundo ponto, católico precisa adorar. Adorar a Eucaristia. Não é adorar o pão, né? É adorar o Cristo vivo presente ali. E por último, o próprio sacramento da Eucaristia. O católico precisa comungar com frequência, né? No mínimo aí toda semana, no domingo, como pede, né, a Santa Igreja. Então, católico mesmo, no mínimo, visitar, adorar e comungar nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Amém? Vamos fazer nossa oração aqui para São José. Memorária a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai e meu guardião, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas.
E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Para encerrar, eu fico aqui com esse versículo de Jesus, né? Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pessoal, isso é uma promessa de Jesus Cristo. Muito forte, né? Então, todo aquele que o Pai me der, se você quer ser esse, né, que o Pai deu a Jesus, vá até Jesus. E olha a promessa, eu não o rejeitarei. Amém? Fiquemos em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.